E o tema dessa palavra é 6 perguntas sobre o arrebatamento da igreja. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 21. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. 2 Tessalonicenses 2:1 diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Repita comigo: o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O texto que eu acabei de ler, ele está falando do dia do Senhor, porque a igreja de Tessalônica acreditava que eles já estavam vivendo no dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? É um período que vai começar logo após o arrebatamento da igreja, que nós também conhecemos como a grande tribulação. Então, a igreja de Tessalônica, por estar sendo perseguida, eles pensavam que já estavam no dia do Senhor. Porém, Paulo revela que isso não aconteceria sem que o iníquo, o anticristo, fosse primeiro revelado. Mas Paulo, ele dá uma dica, ele diz: olha, o dia do Senhor não vai chegar até que aquele que detém o iníquo seja tirado da terra. Então, para que o anticristo se revele, a igreja precisa ser tirada da terra. Ele não vai se revelar enquanto a igreja estiver aqui, porque a ação do Espírito Santo na terra é através da igreja, é através de você, é através de nós. Mas pastor, o que é o arrebatamento? O arrebatamento, ele vai ser o evento mais extraordinário que a igreja já passou. Porque a igreja, a Bíblia diz que vai ser tirada da terra, vai ser arrancada. A tradução em inglês para essa palavra arrebatamento é rapto. A igreja vai ser raptada. Jesus vem e leva a igreja para si. E no dia que aconteceu o arrebatamento, milhões de cristãos em todo o mundo vão desaparecer. Eu digo que em todo o mundo porque provavelmente até lá todas as línguas já vão ter conhecido a respeito de Jesus. Todas as nações, todos os povos e pessoas do mundo inteiro serão arrebatadas. No mundo deve existir em torno de todos os que se declaram cristãos, eu não estou falando que são de fato, mas que se declaram cristãos, cerca de 2 bilhões de pessoas. Mas Jesus vem para arrebatar a igreja. Não é simplesmente dizer que é cristão, você tem que ser. Porque existe aquela igreja que é apenas uma igreja que diz que tem Jesus, que nós chamamos de a igreja professante. Mas existe a igreja verdadeira. O compromisso de Jesus é com a igreja verdadeira, é com a noiva de Cristo, não com uma igreja professante. O compromisso de Jesus não é com pessoas que frequentam a igreja. O compromisso de Jesus é com a igreja, porque toda a igreja vai ser salva. A verdadeira igreja. Pastor, quando você fala toda a igreja, você está falando de todos os ministérios? Não. Todos os ministérios terão pessoas salvas, mas nem todas as pessoas serão salvas, serão arrebatadas. O arrebatamento vai acontecer, a Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos. Abra sua Bíblia
em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Vamos ler 16. 1 Tessalonicenses 4, 16. Vamos ler a partir do 15. Diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o arrebatamento é o grande evento que a igreja espera. Quando nós falamos que Jesus está voltando, nós estamos, na verdade, falando do arrebatamento, porque a volta de Jesus, ela acontece em duas etapas, e a primeira delas é o arrebatamento da igreja. Jesus vem, arrebata a igreja, e depois, 7 anos depois, ele pisa na terra. Então, o arrebatamento é tirar a igreja. O sentido da palavra é tirar com violência. Jesus vem, tira a igreja da terra. Mas é interessante que aqui está dizendo, o texto está dizendo, que nós não precederemos os que dormem. Então, o arrebatamento, entenda, vai ser um evento que vai acontecer para toda a igreja no mundo inteiro. E 1 Coríntios capítulo 15 fala que vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Daqui a pouco eu leio o texto para você. Vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Vai ser muito rápido. Todos os cristãos do mundo inteiro vão desaparecer. Serão arrebatados. Serão levados para o alto. Amém? Você vai fazer parte, amém? Então, isso é o arrebatamento. É o evento, é o grande evento que a igreja espera. Mas aqui está falando que tem um que detém a revelação do iníquo. O iníquo aqui, todos sabem, é o anticristo. Talvez você já ouviu falar, né? Você que está chegando, tem pouco tempo. Você não me ouviu pregar sobre a volta de Jesus ainda. Você já ouviu alguém falar sobre o anticristo? O anticristo é uma pessoa que vai se levantar para governar todo mundo. O mundo vai ter um governo mundial. O anticristo se levanta, mas a Bíblia diz que isso não vai acontecer até que aquele que o detém seja tirado. Por quê, meu irmão? A palavra diz que a Cristo foi dado toda a autoridade. E Cristo deu a sua autoridade à igreja, amém? A igreja não pode se submeter a nenhum outro poder. Nenhum outro poder pode ser maior do que o poder da igreja. E quem estiver aqui no período da tribulação, ele vai estar sujeito à autoridade da besta. Vai estar sujeito à autoridade do anticristo, do falso profeta. Porque assim como existe a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, existe uma trindade satânica também. Porque o diabo ele tenta imitar tudo. A trindade satânica são as 3 bestas que o Apocalipse fala. A besta que subiu do abismo, que é o diabo, a besta que subiu da terra, que é o falso profeta, e a besta que subiu do mar, que é o anticristo. Então eles vão se unir numa trindade satânica para destruir, para matar. Um tempo terrível vai acontecer no período da tribulação aqui na terra. Muitas catástrofes sobrenaturais, clima vai mudar, muita epidemia, muita doença. Isso vai acontecer depois do arrebatamento. A igreja será tirada, porque a igreja não pode se submeter a nenhuma outra autoridade, porque a Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade. Quem pode dizer amém? A igreja não estará aqui. Então aqui está dizendo que tem um que detém a vinda do anticristo, que é a igreja, que é na verdade a ação do Espírito Santo através de nós. O Espírito Santo não pode submeter a igreja. Agora, pastor, parece que é meio vago falar assim do arrebatamento, mas a Bíblia fala que já houve arrebatamento no passado. A palavra diz que Deus trasladou Enoque, tirou da terra, e também Elias foi também arrebatado numa carruagem de fogo. Então não é um evento isolado, já aconteceu e vai voltar a acontecer. A diferença é que dessa vez milhões de pessoas ao mesmo tempo serão
arrebatadas. Eu imagino que no dia do arrebatamento vai haver um grande caos no mundo inteiro. Não sei se você viu, os Estados Unidos soltou uma nota de que eles têm visto espaçonaves extraterrestres aí desde, parece que 2 anos atrás. Essa reportagem é verdadeira, saiu acho que no site, não sei se foi da Globo ou do UOL. CNN? CNN. Foi CNN. Então, CNN. Então, quando houver o arrebatamento, tem que haver uma explicação para esse arrebatamento. Como que milhões de pessoas em todo o mundo desaparecem? Por que se fala hoje de uma nova ordem mundial? Porque essa nova ordem mundial vai ter que existir no período da tribulação. No momento que nós estamos vivendo, não é necessário. Mas quando a igreja for tirada, milhões de pessoas em todo o mundo vão desaparecer. Se desaparecer 1 bilhão de pessoas na Terra, eu estou sendo muito otimista em falar em 1 bilhão. Mas se desaparecer 1 bilhão de pessoas da Terra, com quem vai ficar seus bens? Vai ter que ter uma nova ordem mundial. Só que isso tudo já está acontecendo. Nas entrelinhas nós estamos vendo o cenário sendo montado. Para quê, pastor? Para um governo único, para o anticristo governar. Já se fala na moeda única, unificar a moeda. Hoje o livre comércio já existe na Europa, em muitos países, né, nas organizações, a OTAN e tantas outras, Mercosul. Então o mundo caminha para o governo único, só não vê quem não quer. Irmãos, e o mundo, cada dia que passa, ele tem piorado. Eu creio que os irmãos têm percebido isso. Mas a Bíblia fala que esse seria um dos sinais de que Jesus estaria voltando. A apostasia, o afastamento da fé. Apostasia é afastar da fé, é esfriar na fé. Nós temos visto que essa geração é uma geração que se afastou da fé. Então milhões de pessoas, imagina você nas grandes cidades, milhões de pessoas desaparecendo ao mesmo tempo. Quantos acidentes vão acontecer? Avião caindo, helicóptero, carro batendo, ônibus desgovernado. Vai precisar acontecer de um líder se levantar e tentar explicar isso. Talvez ele vai jogar na conta dos extraterrestres. Que nós fomos capturados por extraterrestres. Mas ele vai ser convincente. Tem maluco para tudo, não tem? E as pessoas acreditam. Se for alguém conhecido, porque o anticristo será uma pessoa muito conhecida, e será uma pessoa muito respeitada, ele vai levantar, vai tentar explicar o arrebatamento e vai seguir o caminho. Mas uma nova ordem mundial vai ter que acontecer. Ali vai implantar uma única religião. Ali vai implantar um governo único e uma moeda única. Espera aí só um minuto aqui que meu... Então o arrebatamento, ele é a igreja sendo tirada da terra, amém? Amém, meus irmãos? Agora, quais são os sinais de que nós estamos próximos do arrebatamento? Sempre que nós falamos de profecias a respeito do fim, de profecias escatológicas, nós precisamos nos voltar para Israel. Porque Israel, ele é o relógio de Deus em relação às profecias escatológicas, em relação ao fim. Nós precisamos olhar para lá. Porque a maioria das profecias a respeito do fim tem mais a ver com Israel do que com a igreja. Porque entenda bem, para nós, tanto faz se Jesus voltar hoje, daqui 5 anos, daqui 10 anos, ou na próxima geração. Nós vamos estar com o Senhor de todo jeito. Mas não é assim com o judeu. Eles precisam da manifestação de Jesus para serem salvos. Nós, a igreja, estamos salvos, mas o judeu não está. Quando nós falamos de profecias escatológicas, nós temos que olhar para Israel. Porque muitas coisas que diz a palavra, quase tudo, ou tudo que a palavra diz em relação a sinais da volta de Jesus, nós já estamos vendo na nossa geração. Nós estamos vendo guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, peste, tudo isso é sinal. Mas isso sempre aconteceu em todas as gerações. Mas tem coisas que não aconteceu. A pregação do evangelho em todo mundo. Isso é possível hoje através da internet. Mas não era possível 20 anos atrás.
Porque o mundo não era globalizado como hoje é globalizado. A palavra diz que quando disserem a paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Vai haver um discurso de paz e segurança. Não sei se você está percebendo. Mas se você procurar na internet, você vai ver que os grandes líderes aí, inclusive Papa, líderes mundiais, presidente dos Estados Unidos, têm falado muito nesse tema. Paz e segurança. Paz e segurança. E a Bíblia diz, quando disserem a paz e segurança, eis que sobrevirá a repentina destruição. É quando começar a existir o discurso de paz e segurança que está perto da volta de Jesus. Porque vai acontecer um arrebatamento e vem a repentina destruição. O período de 7 anos da tribulação. Então, o primeiro sinal é isso. Mas, não sei se você sabe, Israel desapareceu do mapa do ano 70, depois de Cristo, até o ano de 1948. Desapareceu, não existia mais como nação. Desde quando Tito entrou em Jerusalém, destruiu Jerusalém, o povo de Israel foi disperso para o mundo inteiro. A nação desapareceu, a língua desapareceu. E eles foram dispersos para a Europa. Mas em 1948, numa resolução da ONU, o Estado de Israel foi recriado. Isaías capítulo 66, abre lá, deixa eu ler para você. Isaías capítulo 66, versículo 8. Diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz seus filhos. Isso aqui é uma profecia de Isaías. Essa profecia aqui aconteceu muitos anos antes de Israel ser perseguida e dispersa. Mas Israel foi perseguida, a nação foi dispersa, desapareceu. Mas num só dia, a nação de Israel voltou a existir. E eles começaram então a voltar para a terra. Para que as profecias se encaixem, Israel tinha que existir. Porque a Bíblia diz que o anticristo vai entrar lá. Que o anticristo vai pisar no templo. Que será reconstruído. Israel renasceu. Houve uma dispersão no ano 70 depois de Cristo. Mas os judeus começaram a voltar para a sua terra. Na verdade, a volta dos judeus para a terra começou em 1900. Mas a nação só foi existir em 1948. Israel nasce, uma profecia se cumpre. Mas agora, eles estão dando um novo passo à reconstrução do templo. Agora, abra sua Bíblia lá em Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. Deixa eu ler para você um texto aqui. Daniel capítulo 9, versículo 27, diz assim: ele fará firme uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Esse ele aqui, se você ler o contexto, você vai ver que é o anticristo. Aqui está dizendo que o anticristo, logo depois do arrebatamento da igreja, ele faz uma aliança. A aliança vai ser feita entre Israel e o mundo árabe. Ele faz aquela aliança com os judeus e ali começa então o período da grande tribulação. O anticristo vai ordenar a reconstrução do terceiro templo. Porque lá em Israel, para eles, o Messias é quem ordenar a construção do terceiro templo. Para eles, o Messias tem duas características: será rico e vai ordenar a reconstrução do terceiro templo. Então eles vão receber, os judeus vão receber o anticristo como se fosse o Messias. Eles serão enganados pelo anticristo. E quando aqui está dizendo que ele vai fazer um acordo de paz por uma semana, e essa semana na Bíblia aqui não são semanas de dias, são semanas de anos. Ok? Então, durante 7 anos, ele vai fazer um acordo de paz entre Israel e o mundo árabe, o mundo muçulmano, por 7 anos. E depois que ele fizer, começa então a tribulação. Ele vai ordenar a reconstrução do templo. Agora, meu irmão,
Tudo em Israel está pronto para a reconstrução do terceiro templo. Pastor, por que eles não reconstruíram ainda? Eles já têm os móveis, eles já têm recursos, as roupas e até os animais que eles vão matar, eles já têm na fazenda deles. Mas isso não aconteceu, porque o lugar onde eles vão reconstruir o templo é num lugar tenso, que é no Monte do Templo, é lá no Monte Moriá, onde estava o último templo. E hoje tem uma mesquita naquele lugar. Mexer ali é, na verdade, causar uma guerra. Mas quando o anticristo vier, ele vai fazer um acordo, como está escrito aqui. E nesse acordo, os muçulmanos vão permitir que Israel construa um novo templo. E eu te digo, já está tudo preparado para isso acontecer. Nós estivemos lá. Eu estive no Instituto do Templo. Eu vi lá o altar de holocausto. Eu vi a mesa dos pães da proposição. O candelabro estava lá na praça, estava exposto. As roupas do sacerdote, as cornetas, os instrumentos musicais, tudo preparado. Eu te digo, meu irmão, certamente, esta é a geração do arrebatamento da igreja. Certamente, essa vai ser a geração que vai ter um encontro com Jesus nos ares. Então nós temos muitos sinais. Nós temos o discurso de paz e segurança, nós temos o nascimento de Israel que aconteceu nessa geração, o templo que está pronto para ser reconstruído a qualquer momento. Estes são sinais dessa geração. Nenhuma outra geração teve o sinal do renascimento de Israel. Nenhuma outra geração teve o sinal da reconstrução do templo, como nós estamos tendo agora. Nós podemos dizer que todas as outras gerações passaram por terremotos, por guerras, por peste, por doenças, mas essa geração somente viu Israel nascer e pode ver a possibilidade do templo ser reconstruída. Hoje nós estamos vendo aí os mercados trabalhando para uma moeda única, porque a gente sabe, nós sabemos que o mercado financeiro, como está hoje, é muito frágil. Qualquer coisa abala o mercado financeiro. E que as bolsas podem quebrar muito facilmente. Eu não estou aqui para trazer más notícias para você, não. Mas a gente sabe que a economia mundial é frágil. Os pilares da economia mundial é muito frágil. Mas o anticristo vai propor um novo tipo de economia. Um novo tipo de religião. Uma religião ecumênica, em que somente a besta pode ser adorado. É isso que a gente está vendo acontecer hoje, né? A religião vai ser única, a economia vai ser única, o governo também vai ser único. Hoje já existe o euro lá na Europa, né? A maioria dos países já adotaram essa moeda, mas também vai haver uma moeda única. A Bíblia diz que ninguém vai poder comprar no período da tribulação e nem vender, se não tiver o sinal da besta. Pastor, mas como vai ser o arrebatamento? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1, capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ainda que nós temos sinais que mostram a vinda de Jesus, ninguém pode cravar que dia ele vem. Porque a palavra diz que ele virá de surpresa. O texto também diz que será como nos dias de Noé. Tudo vai estar acontecendo naturalmente. Comiam, bebiam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. Então o que vai acontecer? O que vai estar acontecendo nos dias que antecedem a vinda do Senhor? As pessoas vão estar vivendo a sua vida naturalmente, comendo, bebendo, se casando, dando em casamento, e Jesus virá. Não vai haver um acontecimento catastrófico para o arrebatamento acontecer. Os irmãos estão comigo aqui, amém? Simplesmente a vida vai estar normal. É por isso que nós temos que vigiar. Porque nós ouvimos falar da volta de Jesus desde que nós nascemos. Praticamente alguém fala disso. Tem alguém anunciando isso. E parece que não vai acontecer porque está demorando.
Mas é aí que nós temos que vigiar. A nossa vida tem que estar sempre no altar, amém, meus irmãos? Sempre diante do Senhor. Nós temos que estar sempre em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos, vivendo uma vida de santidade. Porque a palavra diz que isso pode acontecer a qualquer momento. Nós podemos ser surpreendidos a qualquer momento pela volta de Jesus. A palavra também diz que vai acontecer no abrir e fechar de olhos, 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora, pastor, nós seremos transformados como? A palavra diz que no abrir e fechar de olhos, no arrebatamento, nós seremos glorificados. Nós teremos o mesmo corpo de Cristo. Nós seremos transformados. Essa glorificação, essa transformação, ela não foi experimentada por ninguém até hoje que morreu, exceto Jesus. Jesus foi o único que foi glorificado. Mas, exceto Jesus, todas as pessoas que morreram em Cristo, elas ressuscitaram, mas ainda não receberam o corpo glorificado. Isso só vai acontecer no arrebatamento. Porque a Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem. Isso quer dizer que os que dormem em Cristo, quando a Bíblia fala de dormir em Cristo, é daqueles que morreram em Cristo. E aquela pessoa que morreu em Cristo, ela está consciente de tudo, viu, irmãos? Que essa é uma pergunta muito recorrente. O que aconteceu com alguém que morreu em Cristo? A pessoa está totalmente consciente do que está acontecendo com ela naquele momento ali. E sabe o que aconteceu com ela aqui na terra também. Ela só não tem conhecimento do que está acontecendo agora aqui. Mas ela está com o Senhor. Ela está desfrutando da presença de Deus. Mas ainda não com o corpo glorificado. Amém? Os irmãos estão comigo aqui? Amém? Então, a palavra diz que primeiro os mortos em Cristo vão ressuscitar. Essa ressurreição, ela é uma ressurreição completa. Corpo, alma e espírito. Mas não corpo corruptível. Não corpo como nós temos agora, que se deteriora. Mas um corpo glorificado. Uma natureza semelhante à natureza de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós vamos ter a mesma natureza que Jesus. Posso ouvir um amém aqui? Agora, talvez a sua pergunta seja essa, eu quero te responder sobre isso. O arrebatamento e a volta de Jesus é a mesma coisa? A verdade é que a volta de Jesus ela acontece em duas etapas. O arrebatamento para a igreja e a volta de Jesus para Israel. Elas são distintas, porque Deus tem um propósito para a igreja, Ele vai tirar a igreja da terra, porque o período de 7 anos da tribulação vai ser o tempo em que a taça da ira de Deus será derramada sobre a terra. A Bíblia fala sobre isso, que existe a taça da ira de Deus. Hoje, nós vivemos o tempo da graça, a dispensação da graça, a salvação pela graça. No período da tribulação também vai haver salvação, mas vai ser muito diferente de hoje. Porque hoje a salvação está sendo proposta para todas as pessoas. E muitas não querem, por não acreditar que Jesus vai voltar. Muitos deles nem sequer acreditam que o céu existe. Mas o Senhor vai tirar a igreja da terra no arrebatamento. Então primeiro Jesus vem e tira a igreja da terra. Porque a promessa é que nós não vamos passar pelo tempo da ira de Deus aqui. Então ele tira a igreja da terra. 7 anos depois ele volta. Pastor, mas tem pessoas que acreditam que no arrebatamento só depois de 7 anos da tribulação. É verdade, são teorias. Tem pessoas que acreditam que a igreja passa, vai ficar até a metade da tribulação e vai ser arrebatada na metade da tribulação. Outros acreditam que a igreja passa por toda a tribulação. Porém, o período da tribulação vai ser um período como nunca houve na história da humanidade.
E ela vai começar no acordo de paz, como eu li lá em Daniel capítulo 9, verso 27. Se o anticristo se levanta hoje, suponhamos que a igreja não foi arrebatada, mas levanta um líder mundial e faz um acordo de paz, nós vamos poder identificar o dia da volta de Jesus. Nós podemos contar, ou ele volta em 3 anos e meio, ou ele volta em 7 anos. Então nós vamos saber o dia e a hora. Mas a Bíblia diz que ninguém sabe. Porque vai ser muito diferente do que é hoje, o período da tribulação. Alguns acreditam também que parte da igreja sobe, parte da igreja fica. Mas é difícil entender isso, porque a igreja é um corpo. E um corpo não pode subir desmembrado. Esse é o primeiro argumento. Mas se somente as pessoas espirituais, os crentes vencedores, quando eu falo de crentes vencedores, todo crente em Cristo já é vencedor, amém? Mas nós sabemos que tem pessoas que responderam ao seu chamado, ao passo que outros não. Mas a igreja ela é feita de pessoas que responderam o chamado e de pessoas que não responderam. Nós somos a igreja não por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Nós somos a igreja pelo poder do sangue de Jesus. Você creu pela fé, você se tornou igreja. O ladrão da cruz não fez nada, mas ele é a igreja. Ele vai ressuscitar antes de nós, antes do arrebatamento. Porém, no mesmo dia, antes do arrebatamento, ele ressuscita, recebe o corpo glorificado, depois nós. Mas se nós acreditamos que parte da igreja fica, também nós temos que acreditar que na ressurreição só pode haver uma ressurreição parcial. Porque os crentes imaturos que morreram, porque morreram crentes imaturos, eles também não podem ressuscitar. Mas esse argumento não é verdadeiro. A verdade é que vai haver um arrebatamento. Depois disso, começa então um período da tribulação e no final de 7 anos, Jesus vem e pisa na terra. Quais são as diferenças do arrebatamento e da volta de Jesus à terra? A palavra diz lá em 1 Tessalonicenses, no texto que eu li, que o arrebatamento ele vai acontecer nas nuvens, nos ares. Que nós vamos encontrar com o Senhor onde? Nos ares. Então o arrebatamento é nos ares, nas nuvens. Mas a volta de Jesus, lá em Zacarias capítulo 14, verso 4, fala que Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, quando ele voltar, e o monte vai fender em 2 partes. Então, no arrebatamento, ele tira a igreja da terra. Na volta de Jesus, ele pisa na terra. A palavra diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras e o Monte das Oliveiras vai se fender. Então, nós estamos aqui fazendo a distinção do arrebatamento com a volta de Jesus à terra. Segundo, o arrebatamento acontecerá antes da tribulação. A segunda vinda acontecerá no final da tribulação. O arrebatamento é iminente. O que é isso? Nós não sabemos o dia que vai acontecer. Nós não sabemos o dia que começa o dia do Senhor, o dia de Cristo. Mas a volta de Jesus será precedida por muitos sinais. Quando a Bíblia fala que nós não sabemos o dia e a hora, ela se refere ao arrebatamento. Mas a volta de Jesus ela será precedida por muitos sinais. Quais sinais? A reconstrução do templo é um sinal de que Jesus está voltando, que vai pisar na terra. Eu não estou falando agora do arrebatamento, mas quando o templo for reconstruído, você vai saber, 7 anos, quando o templo sair a ordem da reconstrução, 7 anos Jesus pisa na terra. Passou, mas nós vamos identificar a volta de Jesus. O que nós não vamos identificar, na verdade, é o arrebatamento. Quando Jesus pisar na terra, vai ser precedido por muitos sinais. Os irmãos estão entendendo, amém? O arrebatamento acontece no abrir e fechar de olhos. A volta de Jesus acontecerá a guerra do Armagedon. Então, na volta de Jesus, ele vai ser secreto. Somente aqueles que forem arrebatados vão vê-lo. Desculpa, no arrebatamento. No arrebatamento, somente aqueles que forem arrebatados vão vê-lo. Na volta de Jesus à terra, a palavra diz que assim como o raio que se vê, que se mostra do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá.
O retorno de Jesus à terra, todos que estiverem à terra vão olhar e vai saber, aquele é Jesus, aquele é o Messias. Mas no arrebatamento não, somente a igreja vai encontrar com ele, porque é em secreto. Vai haver na volta de Jesus a guerra do Armagedon, mas a Bíblia não fala de nenhuma guerra que vai acontecer no arrebatamento, porque quando Jesus vier, a palavra diz que os exércitos do mundo inteiro vão estar congregados no Vale do Megido, em Israel. É um vale muito grande, que fica ao pé do Monte Carmelo. Exércitos do mundo inteiro vão estar ali congregados, vão estar ali reunidos. A terra de Israel, nessa ocasião, muitos exércitos espalhados por toda a terra de Israel. Jesus volta quando Israel não estiver mais conseguindo resistir aos exércitos inimigos. Jesus pisa na terra e Jesus salva Israel. Porque a Bíblia diz que Israel será salvo. Todo Israel, a Bíblia diz que aqueles que creram serão salvos. Aqueles que são verdadeiramente judeus, eles serão salvos. O arrebatamento, ele traz uma mensagem de conforto. A volta de Jesus traz uma mensagem de julgamento. Deixa eu só falar um pouquinho dessa guerra do Armagedon. Porque essa guerra do Armagedon vai ser uma guerra mundial. Porque por mais que vai ter um governo mundial, algumas coalizões não vão seguir o anticristo. E a Bíblia fala de pelo menos 4 coalizões que vão existir no tempo da tribulação. A mais poderosa, a mais rica, que vai ter o maior poder de munição é a do anticristo. Mas algumas organizações, alguns países não vão segui-lo. E vai haver então, vai explodir uma guerra. E esses exércitos, eles vão invadir Israel lá no Armagedon, lá no Vale do Megido. Eles vão entrar ali e eles vão tentar invadir Jerusalém. Nesse contexto, Jesus volta e pisa no Monte das Oliveiras. Lá em Atos, capítulo 1, fala que quando Jesus subiu ao céu, já ressuscitado, os discípulos ficaram olhando quando ele do Monte das Oliveiras subiu. E vieram 2 anjos, encostaram nele e falaram assim: por que vocês estão olhando para ele? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele também vai descer, nesse mesmo lugar. E aí o texto lá de Zacarias 14:4 fala que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Naquele dia a Bíblia diz que os judeus vão olhar para ele e vão falar assim: que feridas são essas nas tuas mãos? E ele vai dizer: são as feridas que fui ferido na casa de meus amigos. Então perceba que o arrebatamento é uma coisa muito distinta da volta de Jesus. Porque no arrebatamento a igreja sobe. E os acontecimentos lá no céu, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo, que é o tribunal para recebimento ou perda do galardão, e depois pelas bodas. E aí então, depois de 7 anos, Jesus vem com a igreja, com os anjos, e pisa na terra. Nesse momento nós estaremos com o Senhor, já com o corpo glorificados, amém? Mas na terra haverá um período de densas trevas. 2/3 da população vão morrer por todas as pragas, por todos os acontecimentos que vão haver no período da tribulação. Esse coronavírus que a gente viu aí, ele vai ser fichinha para tudo que vai acontecer nesse período. Imagina, a Terra tem 8 bilhões de habitantes. Vão sobreviver 2,5 bilhões no final. Claro que não sei quantos milhões ou bilhões serão arrebatados. Mas o fato é que esse período de tribulação na terra vai ser um período de caos completo. E eu vou falar sobre isso no próximo domingo. Eu vou estar falando a respeito da tribulação. Quem participará do arrebatamento? O texto que a gente leu diz que nós não precederemos os que dormem. Então o que vai acontecer? Primeiro vão ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados junto com eles.
nós vamos encontrar com os nossos irmãos que morreram em Cristo nos ares. Eles vão ser transformados, e nós também. Eles receberão um corpo glorificado, e nós também receberemos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 e 24. Olha o que está escrito aqui. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, Cristo é o quê? Primícias. Se a Bíblia está dizendo que Cristo é as primícias, está dizendo apenas que ele é o primeiro de uma série de muitos que virão. O que indica que nós seremos iguais a Cristo, no sentido de corpo glorificado. Nós teremos a mesma natureza e o mesmo corpo de Cristo. Posso ouvir um amém? Eu e você teremos a mesma natureza. Aqui está falando que ele foi as primícias. Por quê? Porque ele foi o primeiro que ressuscitou. Pastor, mas teve outras ressurreições lá no Antigo Testamento. Inclusive Cristo mesmo ressuscitou Lázaro. Mas eu estou falando da ressurreição completa. Aquela ressurreição que você jamais vai morrer de novo. Que é disso que o texto está falando aqui. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou serão ressuscitados em Cristo. Posso ouvir um amém aqui bem alto? Versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Quem foi o primeiro? Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo as primícias. Vamos lá. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, aqui está falando de dois momentos da ressurreição. A ressurreição de Cristo, que já aconteceu, e a ressurreição daqueles que são de Cristo, que vão acontecer em duas etapas. Olha só, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Cristo ressuscitou, primeira etapa, foi as primícias. Depois vem a segunda ressurreição, que vai acontecer em duas etapas. A ressurreição daqueles que estão em Cristo, que dormiram em Cristo, e lá no final da tribulação, a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Eles só vão ressuscitar no final da tribulação. Então nós teremos o mesmo corpo que Cristo tem. E nós seremos, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e receberão esse corpo. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados nos ares junto com eles. E a última pergunta: o que acontecerá com quem não for arrebatado? Essa é uma pergunta tão comum dentro das igrejas. Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Versículo 13, vamos ler até o 17, diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aqui, a pergunta de João, ele estava no céu e ele pergunta: quem são aquelas pessoas vestidas de branco? Ele ficou curioso. Tinha pessoas no céu, mas elas não estavam ressurretas ainda. Preste atenção no texto. Respondi-lhe, meu senhor... Aliás, o anjo que perguntou para ele, respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes o que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão, porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Perceba que
Estes homens são mártires da tribulação. São pessoas que se converteram no período da tribulação. Eles se converteram a Cristo, foram perseguidos e morreram. Porque o contexto aqui, o período aqui era o período de tribulação na terra. Mas eles foram salvos. Provavelmente a maioria deles mortos, degolados. Mas eles foram salvos porque a palavra diz que eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, no período da tribulação, pastor, vai haver salvação? Vai haver. Mas eu te digo, meu irmão, não paga para ver, não. Salvação está sendo oferecida para você agora, de graça, pela graça. Por que eles são mártires que vieram da tribulação? O texto ali está dizendo. No outro texto, eles foram vistos debaixo do altar. Eram as pessoas que tinham vindo da grande tribulação e que eles estavam pedindo para que Deus fizesse justiça na terra. Eles perguntavam: Senhor, quando é que o Senhor vai fazer justiça ao nosso sangue derramado? E foi dito a eles que esperassem por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos conservos deles. Ou seja, eles não tinham ressuscitado ainda. Nós, a igreja, estaremos ressuscitados nesse período, mas haverá uma ressurreição no final da tribulação, para os santos do Antigo Testamento e para aqueles que foram perseguidos e mortos durante a tribulação. Vai haver salvação? Vai haver. Algumas pessoas que frequentam a igreja, que faz parte da igreja professante, vão ficar? Sim. A maioria vão morrer. Porque elas vão manter um testemunho. Pessoas que hoje conhecem a palavra, mas não são salvas, muitos vão se converter na tribulação e vão dar a vida. Vão ter que dar a vida, porque vai haver intensa perseguição aos cristãos do período da tribulação. Intensa perseguição. Então, meu querido, você que está aqui, não pague para ver. Coloque a sua vida diante do Senhor todos os dias. Não desista do seu chamado, do seu ministério. Não desista desta igreja. Eu falo isso porque pessoas, elas podem, em algum momento, ficar chateadas por alguma coisa que aconteceu. Passa por cima disso. Fica firme. O evangelho é para você. A salvação é para você.